Atualizando as notícias, jornalismo regional, 24 horas de informação. Nós estamos em Cacimba de Dentro, na Paraíba, na rua Maria Mendes Pereira, número 74, aqui no bairro da comunidade Santo Antônio. E eu aqui comigo, no ateliê dele hoje, o Ronaldo Ferreira, esse artista cacimbense, essa figura que todos nós gostamos e temos um carinho muito grande por ele. Trouxemos aqui esse encontro de hoje para que a gente pudesse falar sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo e fazendo sucesso, não só aqui na Paraíba, mas fora dele também, com essas pinturas, com esse trabalho que ele vem realizando aqui no município de Cacimba de Dentro. Ronaldo, obrigado por você ter atendido o nosso convite. É um prazer. Nos fale sobre o que você vem desenvolvendo atualmente. Bom, boa tarde, Odilon. Um prazer enorme você aqui no meu ateliê, recebê-lo, você aqui no meu ateliê. Para mim é uma honra como pessoa, né, amigo, como você é. Bom, sobre o meu trabalho, Odilon, eu já venho desenvolvendo há algum tempo, né? Eu acho que desde 2009 já pintava em tela, né? Muito antes, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? Vem passo a passo, né? Ao longo do tempo. Mas aí pegou mais firmeza, né? Como profissional, creio que de 2015, né? 2015 para cá, então se tornou mais profissional, mais visibilidade através das redes sociais, sobretudo o Facebook, né? Comecei a postar na minha página no Facebook, na época, e daí eu fui dando continuidade, né? Teve participações no início de 2016, com trabalhos meio em galeria, né? Com o pessoal lá na Galeria de Arte lá de Guarabira, com os amigos que eu tenho, e é um trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Ao longo desse período, desse tempo. Hoje você está aqui no ateliê com algumas telas em trabalho. O que retratam essas telas, o que elas trazem quando você concluir o trabalho dessas telas em especial que nós temos aqui de fundo? Olha, de especial eu estou fazendo uma reprodução de uma pintura clássica, né, de Werner, um pintor barroco, da pintura barroca, que me identifica, né, também. Ele gostava de pintar cenas domésticas. Aqui no meu ateliê tem cenas domésticas das vovozinhas, então são temas que eu trabalho, que eu pego para trabalhar, e também as paisagens também, que também Werner pintava paisagem, né? Então era um pintor barroco, gostava desses temas, e que também me identifica muito, eu vejo muito no meu trabalho, né? E em relação a esse outro aqui, é uma paisagem marinha, né? Um pôr do sol, que é para um cliente em João Pessoa, né? E assim, meu trabalho ele vai atingindo, não é só aqui em Cacimba de Dentro, né? Ele sai para fora, ele sai para o estado também, para outros estados, né, da nação. Pronto, eu tenho outra tela aqui, que não dá para ver. Essa vai para o estado do Ceará, vai para Fortaleza, né, no Ceará. E assim, né, meu trabalho ela vai ganhando mundo, né, vai ultrapassando fronteiras, né. Essa pintura em tela é o quê? É a óleo? É o quê? Explica para que a gente possa entender. Há uma curiosidade muito grande, porque tem pessoas que pintam, né, até se desestressam um pouco pintando alguma coisa e tal. Essa pintura em especial, o que ela contém no cotidiano, que você trabalha com ela, que você manuseia ela? Olha, a pintura, quando a gente fala de pintura a óleo, é o modo clássico, né? Hoje no mercado existe a pintura a óleo e a pintura acrílica. A acrílica é a base de água, que você manipula ela com água. Já a óleo, não. A óleo ela tem outros elementos que você tem que trabalhar com ela. No caso do óleo de linhaça, o cobalto secante, o terebitina, que ajuda a diluir, e esses produtos ajudam a secagem da tinta óleo. Porque a tinta óleo, se você trabalhar ela pura, ela demora, né? A não ser quando você faz um trabalho, digamos, na espátula, com tinta óleo, e você não usa nenhum tipo de produto para secar essa tinta, ela vai demorar.
Então, esses produtos, com o terebitina e o cobalto secante e o óleo de linhaça, ela ajuda o processo de secagem das tintas, né? E a óleo, vamos lá, a tinta óleo, ela começou com um pintor na Europa, né? Ele começou a pintar, acho que nos anos, no século, não sei, 1500, né? 1500 ou 500 anos atrás, já tem um pintor lá na Europa trabalhando com tinta óleo. E de lá para cá, né, essa técnica foi desenvolvendo e ela se tornou um marco, né, mundial. Todo artista plástico trabalha diretamente ou com tinta óleo ou com tinta acrílica, né, que é os dois pigmentos. Né. Tem outras técnicas, mas os dois mais que os artistas mais trabalham são esses dois pigmentos, né, óleo e acrílico. Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco, Ronaldo, de família, casa e tal. Sim. Você mora com os seus pais? Não. Eu moro no bairro, numa rua aqui mais acima, né? Estou morando próximo, eu acho que fica na casa de Tutuca, né? Tutuca Ferreira, eu moro próximo à casa dele, né? Então, aqui ao lado moram meus pais, né? Aqui é o meu ateliê, ao lado dos meus pais. Mas morei um tempo aqui, né? No meu ateliê, aqui era o meu ateliê e a minha casa de moradia por conta dos meus pais, né? Aí hoje eu estou morando numa residência, numa rua daqui, longe daqui, né? Um pouco mais longe daqui. E esse local que ficou exclusivamente para o meu ateliê, né? Exclusivamente para isso, para o meu trabalho. Que era uma necessidade minha, né? Que eu estava querendo que tinha. E agora, graças a Deus, eu tenho o meu ateliê, tenho a minha moradia fora do meu ateliê, que me facilita bastante, né, para mim. E também o convívio, né, dos meus pais, estou sempre aqui. Como é o nome do seu pai? Meu pai se chama Geraldo, né? E a sua mãe? Minha mãe, Irene. Então, convivência tranquila, interior, muito bom, tudo muito calmo. Eles são o quê? Agricultores ou trabalham em outra profissão? Todos dois são agricultores, né? Minha mãe foi agricultora, meu pai ainda é agricultor, né? Trabalha, meu irmão tem uma terrinha aqui no sítio Lagoa d'Água. Meu pai sempre está no sítio, cuidando de algum animal, cuidando da terra, no período de plantação. Então, sempre está envolvido com a agricultura, né? Ronaldo, uma curiosidade. Você, obviamente, teve interesse por esse trabalho extremamente importante e difícil. Sim. Já na infância, já tinha tendência, já havia visões assim de ter essa atenção voltada para a pintura, para desenhar. Como foi isso? Como você engajou nessa carreira, que é uma carreira extremamente emblemática, porque se você não entende de misturas, de cores, de pinturas, de tamanho e tal, de como realmente utilizar a tinta, seja ela óleo ou não, enfim, já tem uma dificuldade. Como você entrou, um menino de interior, uma pessoa interiorana, e de repente se apaixonar por um trabalho tão bonito, tão interessante que é a pintura? É uma boa pergunta, Odila. Eu, quando criança, eu sempre gostei de rabiscar, né? De fazer alguma coisa, né? Seja na parte... Quando era criança, eu gostava de brincar com os carrinhos e tentar montar os carrinhos ou fazer uns carrinhos às vezes de barro, né? A gente pegava aquele barro de louça, não sei se tu lembra, pegava aquele barrinho de louça e ia moldando aquele barrinho, aí eu fazia uns animais, fazia um carrinho, alguma coisa. Então aí, beleza. Ao longo do tempo, eu acho que quando eu tinha uns 12 anos, né, uns 12 a 13 anos, eu vi alguém desenhando na minha frente. Então eu fiquei encantado. Eu disse, poxa, o cara fez um desenho bonito, me encantei com aquilo, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E comecei, acho que foi com 12 anos, né? Eu comecei a vir para casa, né? E peguei folha de papel, fiz caderno e comecei a rabiscar. E daí fui rabiscando, né? Porque o processo de desenho começa justamente com rabisco. Toda criança é um artista, né? Tem uns que nascem já com talento, né, natural, que já começa a desenvolver o seu rabisco já para o realismo, né, com 2 anos, 3 anos, quando a pessoa inicia, já começa a dar realismo nos seus desenhos, e outros demoram um pouco, mas isso é muito natural, é relativo. Então, isso foi o meu caso, né? Eu comecei a rabiscar, comecei
a ver objetos e tentar desenhar, né? Então foi é um trabalho de formiguinha, né? Você vai plantando e vai colhendo ao longo do tempo. E aí com 15 anos eu já desenhava razoavelmente bem, né? Tudo que eu via na minha frente eu desenhava. Que quando eu comecei a estudar no Humberto Lucena, eu me dei muito bem nessa época, porque na minha época não tinha internet. Se tinha, mas não, aqui no interior não existia. Uhum. Então, mas existiam os desenhistas na sala de aula, e eu me dava muito bem, porque os trabalhos de classe... A turma corria e pedia para você. Com certeza, era uma briga enorme para me pôr nos trabalhos escolares, porque eu sabia desenhar e tinha desenho nos trabalhos escolares, então me dava muito bem. E daí eu fui começando a desenhar, o pessoal foi vendo que eu tinha talento por meu desenho. Eu descobri que, além de desenhar, eu tinha sorte, né? Que daí eu fiz uma estratégia. No primeiro ano, na quinta série, eu desenhei de graça para todo mundo. No segundo ano, na sexta série, de graça para todo mundo. Aí depois, na sétima série, eu disse, não, agora não. A coisa melhorou. Agora melhorou, a demanda é grande, e agora eu vou ganhar meu dinheirinho, meu trocadozinho. Aí todas as pessoas que vinham atrás do meu trabalho, que vinham atrás de mim para desenhar algo, eu digo, não, é X, né? Não, eu pago, Ronaldo. Você faz a capa do meu trabalho que eu te pago. Faz um desenho aqui que eu estou precisando do meu trabalho que eu te pago. Eu digo, beleza, eu faço. Então isso era o ano inteiro, né? Aí eu vi que realmente a arte era importante, né? Tinha algo que me encantava. E ao longo do tempo, em 2005, eu tive o prazer de viajar para Natal. Uhum. Fui conhecer os meus familiares lá em Natal. Inclusive, um arquiteto, que é meu primo, ele é falecido, né, Marconi Gravi, e foi com ele, né, que me deu as primeiras dicas, né, digamos, a cereja do bolo. Ele me deu a cereja do bolo, né, e explicou, de Ronaldo, olha, é assim, você manipula essa tinta desse jeito, os pigmentos, os líquidos que eu falei aqui, o terebintino, o óleo de linhaça, e o cobalto secante, foi em 10 dele, né? Desculpe interromper você, mas uma coisa interessante, você nunca teve aula assim, escolares sobre pintura, aquela história de manusear o pincel? Aula técnica, não. A única aula técnica que eu tive foi exclusivamente com o Marconi Grevi, né? Eu tive uma visita lá no apartamento dele em 2005, e ele pintava, né? Só que ele pintava para os amigos, para dar de presente para os colegas, alunos de engenharia, enfim, né? De arquitetura, aliás, enfim. E daí ele viu eu desenhando, né? Do nada, e disse, ué, tu desenha, rapaz? Tu já pintou em tela, Ronaldo? Eu falei, não, nunca tive oportunidade. Começou daí. Nunca tive oportunidade de pintar em tela. E daí ele disse, não, tem uma tela ali, dá para tu pintar. Maravilha. Falando do seu ateliê aqui, eu vejo quadros do lado esquerdo e também do nosso lado direito aqui. Para que o internauta tenha noção desse nosso encontro aqui no seu ateliê, nos fale sobre esses quadros, primeiros desses quadros aqui do lado esquerdo, e na sequência a gente vai no frontal aqui do lado esquerdo também, do lado direito, para que você possa mostrar para o internauta esse trabalho que você vem realizando. Ali o homem com um bule fazendo café. Isso, são cenas rurais, né? São cenas caseiras, como eu falei para você, que retrata muito a nossa região, né? O povo nordestino, aquela maneira do povo simples do interior fazer o café de antigamente. Ainda se faz assim, um pouco mais de modernidade, mas ainda se faz, né? E as vovozinhas fazendo seu café, ora costurando, ora fazendo um café, ora cuidando da comida. Então são trabalhos que remetem muito ao nosso interior, né? A simplicidade do interior, né? Você vê aqui o fogão de lenha, né? A panela com cor preta da cinza, né? Então são esses trabalhos que eu gosto de levar, que eu gosto de trabalhar nos meus temas, né? E também a parte das paisagens, que é nesse lado aqui. A parte esse quadro frontal aqui, esse azul, com essa noite, é uma noite. É um luar, né? É um luar, são um casario,
creio que é uma cena da capital, né? Cenas, se não me engano, essa cena parece que é de Pernambuco, né? Você pega um centro antigo com os prédios ao fundo e um luar. Mas aí eu tenho cenas de Cacimba de Dentro, eu tenho a Praça Período Oliveira, a Igreja Matriz, eu tenho um casarão de seu Zezé Moreira, que é o nosso casarão centenário, né? O Mercado Público Antigo, centenário também. Eu tenho retratado a Praça Período Oliveira nos anos 90, né? Que essa geração de 2000 para cá não lembra dessa praça, né? Lembra dessa praça atual, mas no início dos anos 90 até o final dos anos 90 não lembra dessa praça, o pessoal que nasceu em meados de 2000 para cá, né? Então, aí tem cenas de Cacimba de Dentro, tem essa aqui, que fica ali por Lagoa, onde vai para o Luiz Tomás, né? Saudoso Luiz Tomás, né? É uma cena próximo. Uma curiosidade, a maioria dos seus clientes, eles desejam quadros pequenos, assim, de pequeno porte, ou quadros realmente avantajados? Porque vem também a preocupação de fazer uma pintura correta e aproveitar o espaço possível que o quadro tem, né? É relativo, Odilon. Ora eu pinto telas 80 por 60, ora eu pinto telas tamanhos menores, de 40 por 50, 40 por 60. Ora eu pinto uma tela de 1,20 m por 1 metro, que é esse caso aqui, ó. Essa tela ela tem 1,25 m por 1 metro. Então é muito relativo, vai muito a questão do ambiente, do cliente, né? Aí o pessoal chega para mim, o cliente chega para mim, Ronaldo, eu tenho uma parede média, eu tenho uma parede pequena, o que você indica para essa parede? Eu digo, olha, esse tamanho aqui de tela, ela combina, e dá certo nesse ambiente, entendeu? Essa troca de informações que a gente... Ronaldo, vem agora o fator de divulgar, de vender os quadros e tal. Quem consome mais o seu trabalho? É o cidadão aqui do interior ou o cliente lá de fora? Ou os dois em mesmo patamar? Ou, na realidade, há um diferencial por temporada? Tem um diferencial. Hoje, graças a Deus, eu atingo um público não só daqui, é um público mais de fora. Pronto, os 4 trabalhos que eu estou fazendo aqui no meu ateliê são para clientes fora, né? Como esse luar que vai para Fortaleza, no Ceará, esse outro trabalho aqui vai para a capital de João Pessoa, né? O outro recente agora que eu fiz também foi para João Pessoa. Então eu atingo clientes de João Pessoa, de Natal, de Fortaleza. Às vezes eu pego um pedido de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então tem uma demanda de pedidos desse público, né? Eu não pinto, bem queria que eu pintasse só para a cidade, né? Para Cacimba de Dentro, mas não. Hoje meus clientes, a maioria dos meus clientes, eu digo que 85% a 90% são clientes de fora de Cacimba de Dentro. Então isso que é bom para mim, né? É bom para mim porque eu estou levando meu trabalho para fora de Cacimba de Dentro, as pessoas têm conhecimento do meu trabalho fora de Cacimba de Dentro, né? E é aquele ditado, infelizmente, santo de casa não opera milagre, né? Tem essa história. Mas, mesmo com esse pensamento, eu venho fazendo a diferença como artista, né? Eu não me limito só desse pensamento que achar que a gente não faz a diferença em uma cidade. Faz sim. Se não fosse um artista numa cidade, se não fosse eu como um artista nessa cidade, talvez... Não sei se teria outra pessoa a fazer o que eu faço, né? Porque eu participo de eventos durante o ano inteiro. Pronto, esse ano eu estive participando no Caminho do Frio, que é um evento que abrange todo o Brejo Paraibano, né? É um evento muito bom, gosto muito de participar do evento Caminho do Frio, porque ele dá visibilidade ao artista, né? A vários artistas. Muito bem. Falando agora de Cacimba de Dentro, há muitos prédios públicos e pontos aqui na cidade que têm um trabalho seu. Essa ideia de pintar em prédios públicos e retratar a própria estrutura da cidade e tal, como foi isso? Como você teve essa ideia e essa oportunidade? Porque nem todos os prédios públicos podem ser realmente mudado, a pintura, a cor, enfim, e você teve essa chance
de mostrar o seu trabalho de forma monumental, gigantesca, com as paredes dos prédios públicos. Como foi isso? Olha, essa ideia não é minha, essa é a ideia do nosso arquiteto Anderson, né? Anderson que teve essa ideia, acho que no primeiro trabalho que Anderson pegou para o poder público aqui em Cassino Dentro, ele mostrou a ideia, né, para o gestor e o gestor gostou da ideia, né? Então, quem é que vai fazer esse trabalho? Eu já estava pintando, né? Já tenho meu trabalho, já tenho meu ateliê, então eu fui convidado para fazer esse projeto, né? E assim eu fiz o esboço, o Anderson aprovou, né? E Anderson disse, Ronaldo, tá ótimo, vá lá, faça o trabalho e vão ver o resultado final. E o resultado final foi 100% positivo, né? Tanto é que depois começou lá no Arnaud Dantas, né? A primeira reforma que o gestor fez na época do Arnaud Dantas. Anderson fez o projeto e fez o mural. Então eu gosto muito do trabalho de Anderson, é um profissional de excelência, né? Tem uma visão muito ampla para o trabalho dele e também para a cultura, porque um arquiteto ele visa muito a questão cultura, né? Porque se não fosse essa visão dele, não teria esses painéis, né? Esses murais. Então quase todo o projeto que tem aqui, não só na prefeitura, porque ele levou para a parte, para outro segmento, né? Para a parte como é que eu posso dizer, para outros clientes sem ser a prefeitura, né? Para o poder... Para particulares. Isso, para o particular. Então, pronto, agora há pouco ele montou fez uma reforma do casarão Ioiô Moreira, né? E nessa reforma ele colocou o mural, né? Fez o trabalho, fez o seu projeto, mostrou para Arthur de imediato aprovou, e coube a mim fazer um trabalho, um mural artístico, né, lá no mural da casa, né, centenária, e hoje está uma maravilha lá do mural. Então, essas ideias passam por alguém, e esse alguém foi Anderson, né? E assim, eu agradeço muito a ele, a pessoa dele, né, por ter essa ideia. Então, assim, a arquitetura e a arte andando junto, né, nos trabalhos em Cacimba de Dentro. Isso é louvável, né, um trabalho desse. Sem dúvida nenhuma. Para a gente encerrar, eu gostaria de perguntar a você justamente sobre a dificuldade de pintar de forma diferenciada nas paredes, porque tem que ser uma pintura numa conjuntura de números e de espaço que realmente dê aquela conotação, aquela cor que você quer, aquela imagem e tal. Como você se adaptou a essa dificuldade de pintar em murais, em paredes gigantescas, em prédios, enfim? Olha, meu primeiro desafio para fazer mural foi dentro de uma igreja, né? Eu fiz um trabalho de pintura acrílica, tive muita dificuldade, porque eu era acostumado a pintar com tinta óleo, e a tinta óleo, ela lhe dá muita liberdade, você pinta agora, daqui a uma semana você pode pintar e está do mesmo jeito, praticamente, entendeu? Então não tinha muita dificuldade com a tinta óleo, mas a tinta acrílica não, a tinta acrílica é o que a gente chama de la prima, né? Você pinta agora e agora está seco e agora está tudo pronto. Então você tem que conhecer o pigmento, né? Você tem que ter em mente a teoria das cores para você trabalhar adequadamente, né? Então você, quando eu pego um mural artístico, eu já sei qual o pigmento que eu vou usar, já sei as cores que eu vou manipular. A céu aberto, a tinta, ela seca mais rápido. Você tem que ter realmente um time correto, porque senão todo o prejuízo é grande e começa tudo de novo. A tinta acrílica, ela seca, você pinta agora em um minuto, se for um tempo quente, em 5 segundos tá seco, né? Em 5, 10 segundos, 1 minuto, ela tá totalmente seca. Então você tem que manipular ela corretamente, saber manipular ela, porque senão você não vai conseguir fazer o trabalho adequadamente, entendeu? Então há essa dificuldade muito enorme em um mural, não só a questão da tinta que seca rápido, mas também a questão do tempo, né? O vento tira a pincelada, o sol está incomodando, às vezes a altura não dá para você dar a pincelada caprichada, porque tem aquela dificuldade, né? Quando você trabalha em altura, o andame fica balançando, a pincelada sai meio tortas. Então você tem que ter muita concentração, muita técnica para você fazer um trabalho
corretamente, entendeu? Ficar um trabalho muito bom. O exemplo é aquela, né? O último mural que eu fiz agora, da Praça Magela, um mural de 20 metros por 2,80. Então, aquele trabalho foi um trabalho de muito esforço, de muita técnica, para que ele ficasse perfeito, né? Muito bem. Eu tive a alegria e o prazer de conversar aqui com o meu querido Ronaldo Ferreira, um artista nosso, um excepcional profissional, uma pessoa comunicativa, educadíssima, uma pessoa de uma visão importante para a área cultural do município de Cacimba de Dentro e divulga a cidade nos eventos onde passa. Obrigado, meu amigo, tudo de bom para você. Eu que agradeço a sua presença, nobre amigo, e que venha mais vezes para a gente conversar, falarmos sobre a nossa cultura, né, a arte e a cultura, porque infelizmente a cultura ela não é falada como é para ser falada, né? Às vezes a cultura, o debate cultural fica muito pouco em uma cidade pequena. Se fala de muita coisa, mas não se fala de cultura. É como se a cultura não existisse, né? Então isso é bom para nós artistas, que a gente começa a falar, começa a divulgar o nosso trabalho, a explicar certas coisas para quem às vezes tem curiosidade, né? Às vezes tem uma criança que vai assistir esse vídeo, vê um trabalho como esse, vê eu falando, de repente se torna um artista futuramente. Isso é muito bom. Muito obrigado, viu, Rodrigo? Valeu. A gente se encontra aqui nas redes sociais. Tudo de bom? Vem mais novidades por aqui nesse canal, na TV103.com e no nosso Atualizando as Notícias, hoje conversando aqui com o Ronaldo Ferreira, um cacimbense que se destaca a nível nacional. Atualizando as notícias, jornalismo regional, 24 horas de informação.